entrei para o programa no início dos anos 2000 e sempre trabalhando com poesia, seja no mestrado, no doutorado e ligado aos trabalhos desenvolvidos também na graduação. Portanto, as pesquisas, a minha vida como escritor, como poeta, está sempre ligada ao meu trabalho de professor. Então, de certo modo, eu sou um poeta-professor, sendo também um professor-poeta. E as pessoas me perguntam muitas vezes se o fato de ser professor não cria algum tipo de ruído na minha vida de autor. Eu digo que é o contrário, que eu nunca achei que a letras fosse um empecilho, como se a vida de poeta precisasse de uma pureza que o conhecimento crítico, o trabalho em sala de aula, a abordagem teórica ferisse. Ao contrário, o fim de qualquer ingenuidade frente à escrita, frente à literatura, eu acho que fortalece o autor, seja ele um poeta ou um ficcionista, e para mim foi assim desde o início. E, portanto, a minha atuação no programa é essa, é ligada à poesia sempre, os meus cursos, as publicações, as pesquisas, os orientandos. São sempre orientandos que querem fazer dissertações, teses, monografias sobre poetas brasileiros, poesia brasileira, e sempre uma poesia que eu chamo largamente, poderia dizer, poesia brasileira moderna, que vai dos clássicos do nosso modernismo, e aí talvez o Drummond seja o primeiro autor assim, de uma linha, digamos, cronológica. Então, digamos, esse modernismo dos anos 30, chegando até a poesia contemporânea. E quase que por acaso eu fui me aproximando também da poesia portuguesa, em função da minha vida de poeta, muito ligada aos portugueses, às editoras portuguesas, enfim, a Portugal, e fui me aproximando também como estudioso. Então, fui desenvolvendo estudos em torno de alguns poetas modernos portugueses, e de tal modo isso aconteceu que, não raro, eu sou convidado para bancas ligadas à poesia portuguesa, o que muitíssimo me alegra. Mesmo em Portugal, sou convidado para congressos, e, enfim, sou razoavelmente reconhecido como alguém que tem algo a dizer sobre alguns poetas. Eu chamo de realmente alguns porque, enfim, como não é o centro, né, dos meus estudos, então digamos que eu tenho alguns poetas de eleição, e em torno deles desenvolvi alguma aproximação crítica. E, então, busco sempre também nos cursos, não é nem que eu busque, é muito natural que alguns cursos que têm uma abordagem crítico-teórica, e aí eu crio uma espécie de, de elo entre uma abordagem que vai repercutir em alguns autores, e esses autores podem ser brasileiros, mas também portugueses. Então, não é impossível, e mais do que isso, é bastante encontrável nos meus cursos uma bibliografia onde, por exemplo, é um curso sobre poesia e paisagem, que haja Drummond, Oswald de Andrade e poetas contemporâneos, mas que haja também Sofia de Mello Breiner, Eugênio de Andrade, Herberto Helder, Gastão Cruz. Eu me vinculo à linha de pesquisa de estudos da poesia brasileira, e a torno dela é que os cursos se estruturam, bem como
os meus projetos de pesquisa, né, que se ligam a interesses surgidos por vezes, de autores que descubro muitas vezes por acaso. Me lembro de um longo interesse, de um intenso interesse em torno da voz. E descobri uma bibliografia incrível, teórica, sobretudo francesa, em torno da questão da voz. E desenvolvi, de fato, um interesse grande em torno disso e dei cursos sobre isso. Ao mesmo tempo, paisagem tem sido uma linha teórica que volta e meia desenvolvo nos cursos e nas pesquisas. Paisagem que sempre esteve ligada a um interesse meu, já que aparece na minha dissertação de mestrado, que tratou da experiência urbana na poesia do Drummond. Então, a experiência urbana, a questão da cidade, quase que naturalmente desembocou mais à frente no interesse por esses estudos recentes em torno da paisagem, que é, por exemplo, uma linha bastante estudada na UF, aqui no Rio, né, na Federal Fluminense. Então, alguns autores foram traduzidos por professores de lá, então tenho me aproximado também dos colegas da UF em função desses estudos. Então, muitas vezes são interesses que surgem por acaso. Não, mas, quer dizer, eu chamo de por acaso, mas todos eles têm sempre um mesmo motor. Esse motor é a poesia, né? É a poesia moderna, e é moderna, digamos, do século XX, XXI, contemporânea, e tem uma que, é claro, é tão rica e aponta para tantos lugares, né? E muitas vezes esses lugares vão surgindo em função de um autor, seja ele um poeta, seja um teórico, uma sugestão que me vem às vezes de um aluno, né? e, e aquilo realmente gera um interesse. E aí, o que eu faço quando esse interesse se, se solidifica no meu horizonte? Eu imediatamente parto para um curso na pós, porque não me interessa tanto os cursos sobre o que eu sei, mas os cursos sobre aquilo que eu estou aprendendo naquela hora. Então, muitas vezes, a minha bibliografia não é a bibliografia que eu domino, que eu controlo. Ao contrário, é a bibliografia que me interessa naquele momento e que eu vou aprender, sobre a qual vou me debruçar juntamente com os meus alunos. Então, porque isso pode, não é? São pesquisadores como eu, ou, enfim, que têm também capacidade de diálogo, né? Os autores que aparecem mais frequentemente nos meus cursos da pós e nos projetos de pesquisa são esses clássicos modernos, né? O Drummond, sobre quem eu fiz a minha dissertação de mestrado, o João Cabral, sobre quem eu fiz a tese de doutorado. Esses dois são personagens frequentes nos cursos, mas também outros nomes importantes. O Vinícius, inevitavelmente. Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Ferreira Goulart, esses quase sempre aparecem, porque muitas vezes eles são arregimentados em torno de uma questão, né? Seja a paisagem, seja a voz, a experiência urbana, a relação com o modernismo, enfim, muitas vezes é uma questão em torno da qual eles se reúnem. Mas eu também já dei cursos monográficos. Então, por exemplo, um curso inteiramente sobre o João Cabral, ou só sobre o Drummond, ou só sobre o Vinícius. Muitas vezes em torno de uma geração, como já dei cursos sobre a geração dos anos 70, a chamada poesia marginal. Então, muitas vezes, os cursos são monográficos, mas também podem ser esses cursos engendrados a partir de uma questão teórica
crítica, e muitas vezes também eu vou chegando mais para cá, né, e vou atravessando essa fronteira em direção ao contemporâneo, e aí, não raro, aparecem ali o Armando Freitas Filho, o Cacaso, Ana Cristina César, Fabrício Corsaletti, a Ana Martins, portanto, poetas contemporaníssimos, né, que estão publicando agora, que estão desenvolvendo as suas obras. Isso me interessa muito aos alunos. Cada vez mais há interesse por esses autores contemporâneos. Tenho visto agora nos últimos cursos também surgir leituras muito curiosas, muito interessantes sobre autores que nem têm livros publicados, autores que publicam em blog, em plataformas digitais, redes sociais. Isso é interessante. A poesia está muito viva, né? Tem muita força. Chamadas periferias falam pela poesia. A antiga separação entre canção popular e poesia, que já fez sentido alguma vez, ou pelo menos, se não fazia sentido, tinha eco, desapareceu. Então, cada vez mais, a palavra cantada e a palavra escrita se mostram o quanto, na verdade, não são antagônicas, e essa geração que acha que tem o que dizer, eu digo acha porque sempre teve que dizer, mas talvez nunca, muitas vezes não tivesse essa impressão, né? E agora não, agora acham, na medida que tomaram para si, né, a ideia de que tem algo a dizer. E isso vem sendo dito pela poesia. Né? A poesia é um canal fortíssimo para gente que nunca esteve ligado sequer ao livro. Né? Então, a poesia saiu do livro. E isso já aparece nas pesquisas da pós. De certo modo, eu sou um professor, eu posso dizer, mais clássico, assim, as minhas pesquisas são mais em torno desses autores do livro, nesse sentido. Muito embora tenha me aproximado muitas vezes da canção, mas poucas vezes eu dei cursos inteiramente dedicados, por exemplo, a cancionistas. Mas, ao contrário, muitas vezes os alunos me procuram para a orientação desses autores, porque sabem do meu interesse. Eu já publiquei trabalhos, então, assim, também são autores que aparecem junto a esse espectro amplo, né? É largo, né? Porque nasce de uma curiosidade minha, sabe? Que se converte aqui e ali em projeto de pesquisa, mas esse nome, projeto de pesquisa, linha de pesquisa, muitas vezes eles só arrumam e dão assim uma feição acadêmica e séria, digamos, a uma coisa que é da ordem puramente subjetiva, individual e momentânea, efêmera. Assim, é um autor que eu descobri naquela hora, por acaso, indo a uma livraria, e tinha um poema que me entusiasmou e eu quero mostrar para a minha turma. Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes o projeto de pesquisa desemboca numa publicação. Quando isso acontece, é o máximo, né? Porque você tem uma coisa sólida. Muitas vezes não é nem uma publicação minha, é uma publicação de um orientando, ou não exatamente de um orientando, mas de alguém, de uma banca de que você participou, ou de um aluno que resolveu estudar um determinado autor porque fez um curso seu. Então, falar de resultados é muito bom, mas eu diria que é melhor quando você nem pode falar sobre eles porque você perdeu já a noção de quais sejam esses resultados, sabe? O livro é o melhor final para
para uma pesquisa, né, para um projeto. As plataformas eletrônicas são importantes, mas eu ainda acho que nada é mais importante e tem o peso de um livro. Quando eu vejo uma dissertação de um orientando publicada, nossa, é uma realização para mim, e eu sei que aquilo é uma realização para aquele jovem, para aquela jovem. Esse livro aqui, que se chama Letra Só, uma reunião de letras do Caetano Veloso, uma longa reunião de letras, não é um volume de obra inteira reunida, mas é uma farta coletânea, publicada em 2003 para uma editora portuguesa. Enfim, foi uma coisa muito, eu ia dizer pouco planejada, mas sem plano nenhum da minha parte. A editora me fez um convite se eu faria uma coletânea de letras do Caetano. E eu disse, olha, acho a ideia muito boa, mas e faria, acho um convite incrível, mas acredito que o Caetano não vai querer, porque se ele quisesse, ele já teria feito. Alguém já teria feito. Enfim, em 2003, por que o Caetano não teria um livro com as suas letras reunidas, né? Mas, enfim, o editor falou, mas você perguntaria a ele? Eu falei, perguntaria, mas acho que a resposta será não. O Caetano talvez seja um pouco cioso, muito cuidadoso, desejando se manter fora desse universo do livro, do autor de livro, né? Recuando um pouquinho e dizendo quase que não, eu sou apenas um compositor de canção popular. Perguntei a ele e ele respondeu sim imediatamente e começamos a trabalhar. Então, sai em 2003 essa edição em Portugal, me deu uma alegria enorme. No mesmo ano, esse livro sai pela Companhia das Letras, com outro livro bem menor, assim, anexos, um lindo objeto. E esse segundo livrinho aqui, que não tem na edição portuguesa, é um livro chamado Sobre as Letras, onde o Caetano comenta algumas das letras reunidas ali. Bem, isso foi uma realização incrível para mim. Nós lançamos esse livro em Portugal, eu fui com o Caetano, ele fazia uma turnê e nós aproveitamos e fizemos alguns lançamentos. Bem, se alguém tinha alguma dúvida em relação ao Caetano prosador, deve ter perdido essa dúvida quando ele publicou Verdade Tropical. Mas ele tem e tinha muitos textos em prosa espalhados, nunca reunidos, e eu resolvi reuni-los e fiz a primeira publicação foi para um jornal português chamado Independente, que passou a colocar anexado ao jornal no final de semana livros que o jornal publicava e me convidou para fazer esse volume. Aqui eu dei o nome de O Mundo Não É Chato, que é o título de uma crônica do Caetano. São textos sobre cinema, literatura, música popular, desde os anos 70. E eu publiquei pela primeira vez, O Mundo Não É Chato, para esse jornal, e depois uma edição muito ampliada, né, em 2005, O Mundo Não É Chato, pela Companhia das Letras. É um livro que eu acho muito importante. Dou um salto no tempo e vou para 2016, não me preocupando muito com a cronologia, mas para mostrar um pouco essas publicações ligadas a essas pesquisas, né, desenvolvidas
por mim e pelos meus orientandos, e pelos alunos, que nem são meus orientandos, mas que fazem os meus cursos, porque se interessam por aqueles temas. Eu publiquei em 2016 esse livro que se chama Para que é que serve uma canção como essa, que é uma coletânea de letras da Adriana Calcanhoto. Eu fiz não só uma seleção, mas, assim como no livro do Caetano, uma composição, enfim, a partir de temas, procedimentos formais. Então, um arranjo em núcleos, não é por discos, enfim, seria longo explicar, mas, enfim, há toda uma organização dessas letras e um prefácio. Então, assim, existe uma presença, eu diria, consistente, né, ao longo desses meus trabalhos na pós-graduação, em torno de alguns cancionistas, né, para usar uma expressão que se tornou muito sólida e conceitualmente muito justa, do Luiz Tati, compositor, professor da USP. Né? O Vinícius de Moraes é um capítulo à parte na minha vida acadêmica, mais do que isso na minha vida, e que começa em 2003, quando eu organizo, junto com o Antônio Cícero, poeta, filósofo, compositor de música popular, essa antologia chamada Nova Antologia Poética. O Vinícius tinha uma antologia que era a que circulava até então, feita pelo próprio Vinícius, muito desatualizada, e com alguns outros problemas, enfim. E as herdeiras do Vinícius convidam a mim, o Cícero, para organizar uma nova antologia. Na verdade, elas nos chamaram para acrescentar poemas, fazer uma espécie de atualização da antologia. Mas eu e Cícero, insatisfeitos com o trabalho que o próprio Vinícius tinha feito, resolvemos fazer uma nova antologia, já que a editora nos garantiu que a antologia do Vinícius seria mantida. Nós não queríamos substituir a dele. E fizemos questão de marcar que era uma outra antologia com esse título Nova Antologia, que depois saiu uma edição de bolso, que é muito boa e eu adoro porque ela é barata, é igual a outra. Né? Ela só não tem o aparato assim, de caderno de imagens que a outra tem, mas enfim, tem um poema por página, não é uma coisa, não é um barateamento do objeto ou do conteúdo dele. Né? É só um barateamento do preço, o que torna muito mais acessível para os alunos da graduação. Em 2004, eu publico uma coisa que realmente eu nunca imaginei que eu fosse fazer um dia na vida, que é um volume da Nova Aguilar com toda a obra do Vinícius. Eu digo que eu nunca imaginei porque, enfim, eu tinha um pouco aquela impressão de que os livros da Nova Aguilar eram alguma coisa meio inacessível para mim como organizador, como pesquisador, como professor. Enfim, eu tinha aquela imagem de estudante de graduação, de garoto que acha que a Aguilar, talvez porque o papel seja papel bíblia, que aquilo é de fato uma bíblia, e que os autores eram profetas, coisas do tipo, e, enfim, é uma piada que dá um pouco a noção do que aquilo significava para mim. E refiz a obra do Vinícius pela Aguilar, e foi um trabalho muito, muito importante. Há um longo estudo aqui, introdutório, onde eu explico todos os procedimentos, porque os livros do Vinícius vinham sendo publicados com arranjos que desfaziam as unidades de cada volume. Era uma coisa muito confusa, uma edição muito questionável. E eu tive a oportunidade de recolocar essa obra reunida do Vinícius, reunida mesmo, não é só poesia, assim, numa dimensão correta. E desde então
o meu trabalho com o Vinícius se tornou uma coisa muito intensa, muito profunda, com grandes resultados, assim, grandes no sentido assim, vastos, sabe? Com largo alcance. Bem, aquele mesmo jornal que eu fiz O Mundo Não é Chato, do Caetano, me pediu uma coletânea do Vinícius e eu estava naquele momento estudando as crônicas do Vinícius sobre cinema. Então eu fiz esse livro chamado Cinema, que é uma coletânea. Vinícius foi um crítico de cinema incrível, pouca gente sabe disso. Em 2006, eu publiquei um ensaio para a Folha de São Paulo, a coleção Folha Explica, da Publifolha, que é uma coleção, enfim, formidável, que publicava coisas muito variadas, e me pediu um ensaio. Na época quem dirigia a Publifolha era o Arthur Nestrovsky, e, enfim, é um livrinho sobre o Vinícius, que basicamente era o primeiro livro de crítica sobre o Vinícius, né? É um ensaio, quantas páginas? 100 páginas, um livro pequeno, que, enfim, teve um alcance bacana, assim, vendeu muito, teve muitas edições, é um livro esgotado, muito adotado. E em 2003, quando eu fiz aquela edição, né, ainda era num formato de uma coleção antiga, do Vinícius. Em 2008, eu começo a organizar toda a obra do Vinícius. Então sai a nova antologia, mas saem também todos os livros dele. Essa nova investida rendeu o que eu queria e o que eu disse que queria para a editora e para as herdeiras dele, né? Que era recolocar o Vinícius na universidade e na crítica, porque o Vinícius nunca precisou da universidade para que tivesse sucesso de público, para que seus livros vendessem, para que o seu nome fosse celebrado. Ele não deve nada à universidade. Eu, quando aluno, nunca vi o Vinícius em nenhum curso. O Vinícius nunca frequentou as bibliografias, seja de um curso da graduação ou da pós, ou para os concursos para pós. O Vinícius não existia na universidade, eu diria que não só na FRJ, mas de maneira geral. E isso era muito claro quando eu fui aos bancos de tese e percebi que simplesmente não existiam as dissertações e as teses sobre o Vinícius. Basicamente, havia uma tese de doutorado da Dalma, Brown de Nascimento, que foi minha queridíssima professora na graduação, mas ela fez essa tese muito depois, enfim, mas foi um autor que não aparecia. E a sua fortuna crítica tinha envelhecido, era uma coisa era de muita qualidade, mas tinha parado nos anos 50. E estrategicamente, o que eu fiz? Para cada volume, para cada livro do Vinícius, eu fiz uma parte documental, onde eu reproduzi antigos prefácios ou pós-fácios, resenhas, textos críticos. Então, há uma parte de memória crítica, mas eu pedi a professores que escrevessem pós-fácios. Então, pedi a professores de variadas universidades brasileiras, de norte a sul do país, e o Vinícius, portanto, passou a ser estudado por professores que nunca tinham sequer escrito uma linha, que conheciam, como todo mundo conhecia o Vinícius, ou até que mal conhecia, enfim. Então, isso mudou a presença do Vinícius na universidade, e hoje não dou conta do número de bancas para as quais sou convidado para tratar de Vinícius de Moraes. Então, o Vinícius retornou à universidade, mais que retornou, ele nunca esteve presente, né? Então, ele entra na universidade de verdade. Eu acho que pela primeira vez na vida eu tive uma estratégia. E foi uma estratégia crítica
e editorial, e muito bem sucedida, porque logo depois eu me lembro que a antologia do Vinícius passou a ser obrigatório para o vestibular de São Paulo, que é vestibular unificado de lá, e passou a ser leitura obrigatória. Então isso era um símbolo de que o Vinícius tinha chegado, enfim, à universidade. Para essa coleção eu organizei alguns livros, né? Um deles elas têm um projeto gráfico muito bonito, e eu não vou mostrar os livros todos, eu mostro esse, Poemas e Espaços, porque é uma organização minha, enfim, os poemas que tinham ficado publicados em revistas, jornais, pequenos livros, antologias, mas também perdidos em jornal, ou terminados, concluídos, mas nunca publicados, inéditos. Então, de inéditos a pequenas edições, reuni aqui esse conjunto, aqui deu o nome de Poemas Esparsos, e uma alegria enorme, e aí é um desses resultados, né, de que eu falava, né, de um projeto de pesquisa em torno de um autor, que dá nessas publicações, que voltam para, que realimentam o curso, e aí um orientando, Daniel Gil, faz a sua dissertação de mestrado sobre Vinícius, faz a sua tese de doutorado sobre Vinícius, publica os 2 livros e um dos seus e a sua tese é exatamente sobre o Poemas Esparsos. Então eu organizo um livro que depois já virá o objeto de estudo de um orientando que hoje, como eu sabia que ele seria, um grande especialista no Vinícius, né? Da obra do Vinícius, que tem organizado livros, um dos livros que o Vinícius deixou um pouco alinhavado, mas nunca concluído, que é o Roteiro Lírico Sentimental. A publicação da Companhia das Letras já é assinada pelo Daniel, então o Daniel Gil. Então é alguém que hoje voa sozinho, entendeu? Nunca precisou de mim para voar, né? Mas eu estava ali mais ou menos ao lado dele. Ele não precisa mais de mim. Aí eu organizei, enfim, um livro infantil do Vinícius, onde eu reúno coisas do Vinícius que não eram exatamente para crianças. Não há nenhum poema aqui, por exemplo, da Arca de Noé. Não são os livros de Vinícius para crianças, mas são textos de Vinícius sobre a infância e textos do Vinícius escritos por ele na infância ou que podem ser lidos pela infância. E é um lindo livro com ilustrações esplêndidas do Marcelo Cipes. É um livro realmente que eu amo. E tenho muito orgulho de que essa coleção rendeu frutos como esse aqui, que é um caderno de leituras que publicado em 2009 foi distribuído gratuitamente para escolas públicas, mas não só públicas. É um caderno para ser utilizado em sala de aula, né? Para apoio para o professor. Então, eu pude chamar gente como a Noemi Jaffe, a Ana Lúcia Sotomayor, Maria do Carmo Campos, que são professoras ligadas a outras universidades. Então, sempre tento e sempre dá certo, né? Esse tipo de parceria que não precisa de instituição, entendeu? Não preciso fazer um acordo entre a FRJ e a USP, ou a PUC de São Paulo, a Federal da Paraíba, para que eu possa convidar um colega para trabalhar comigo, entendeu? Isso é para um ensino médio, né? E para o ensino fundamental, ainda tive assim, a alegria de fazer esse caderno, mais ou menos como aquele. E aqui eu tenho, também de 2009, e aqui eu tive a chance, né, de chamar uma professora, duas professoras do programa, né, a Rosa Gens, de literatura brasileira, e a Silvia Rodrigues Vieira,
de língua portuguesa, que assinam textos aqui desse caderno. Puxa vida, imagina que alegria, né? Ter dois colegas no programa com textos aqui. Muito bom. Isso é para Portugal, eu fiz essa edição do Poemas, Sonetos e Baladas, que é o livro mais lindo do Vinícius. Também do Vinícius, uma organização, um livro inteiramente novo, chamado Jazz and Company, para a Companhia das Letras, um projeto gráfico incrível. E é um livro em torno do Vinícius e do jazz, né, que é uma coisa que ele amava. Então, eu recolhi muita coisa sobre jazz, sobre música americana que ele publicou, muita coisa esparsa. Ele nunca fez uma publicação desse tipo. Assim. Descobri ensaios sobre jazz, sobre a história do jazz. E fiz uma introdução onde eu consigo costurar um bocado de dados biográficos do Vinícius, cujo primeiro posto dele foi em Los Angeles, e ele acompanhou muito jazz, e se tornou amigo de Louis Armstrong, coisas desse tipo. E saía com Sarah Vaughan para assistir shows de Billie Holiday. Então, eu refaço um pouco desse percurso do Vinícius pelas casas de jazz dos Estados Unidos e, enfim, conto um bocado dessa história. Adoro esse livro. Em 2017, sai essa caixa dupla pela Nova Fronteira, e aí essa é uma incrível colaboração com o Daniel Gil, que faz junto comigo esses 2 volumes, onde a gente reúne toda a música, toda a poesia, toda a prosa, todo o teatro do Vinícius, né? Então, realmente uma realização, não só pelo que digamos que aqui eu tenho a Nova Aguilar mais completa, nessa caixa linda, mas, sobretudo, o que me deixa mais feliz, eu não teria conseguido fazer isso sem a colaboração de um ex-orientando. Então, isso é realmente uma vitória que não... isso entra assim no currículo Lattes, mas não diz nada sobre o que isso é, porque isso é uma realização incrível. Fora o fato que o Daniel Gil se tornou um amigo. Então, assim, há muita coisa, não só na minha vida, como na vida de todo professor, que não pode ser contada em nenhum currículo, que é o que cada... Né, o que aquelas linhas ali, aquelas informações objetivas, o que elas têm por baixo delas. Né? E aí, em 2017, eu fiz uma antologia que eu amo, chamada Todo Amor, que é uma reunião de poemas, cartas e letras de canção do Vinícius. Então, sempre sabe aquela conversa lá em torno do Caetano, lá no início, né? E da Adriana. Então, as canções sempre retornam aqui, elas reaparecem, e é uma coletânea sobre coisas de amor. O que há de mais arrojado aqui nesse livro, além de reunir essas coisas que nunca foram reunidas, por incrível que pareça, é o fato de que, pela primeira vez, o Vinícius é chamado de Vinícius, e não Vinícius de Moraes. Fiz muita questão de que a gente usasse na capa, uma edição da Companhia das Letras, Vinícius. Eu dizia, não, o Vinícius não precisa de sobrenome. Um livro com o autor que é Vinícius, o Vinícius de Moraes. Vamos dar ao Vinícius esse tratamento despojado, essa intimidade que ele tem com os leitores, que os leitores têm com ele. É só Vinícius e pronto. A editora gostou tanto do livro, me pediu para fazer uma coisa semelhante, uma reedição do livro de sonetos. Eu acrescentei, também com a ajuda do Daniel, outros sonetos, e é uma edição linda, muito caprichada, muito bonita, e para a qual eu escrevi um prefácio
sobre os sonetos do Vinícius, um pouco sobre a história dos sonetos. Faço sempre muita questão de que esses livros não sejam livros para quem já sabe tudo, ou sobre o autor, ou sobre os temas. O livro de sonetos do Vinícius, eu tenho que explicar para o leitor o que é um soneto simples, né? E eu fiz alguns testes com pessoas que não são da área de letras, onde eu perguntei o que era soneto, e a pessoa me respondia: soneto, aquele poema. Poema, né? Soneto, não, poema. Eu falei: mas o que caracteriza um soneto? E muita gente não soube responder. Eu explicava: 2 quartetos, 2 terceiros, a pessoa não sabia o que era quarteto, eu explicava, a pessoa dizia: sim, isso. Eu falei assim: mas onde é que surge o soneto? Você sabe quem inventou esse negócio? E quase ninguém sabia. Então, esse livro sobre sonetos, eu tinha muita questão, neles todos, né, de que o professor estivesse ali guiando a mão do crítico. Bem, e aí a gente chegou aqui a 2020, mas aí eu volto no tempo para um outro autor, volto para 2010, para essa edição do Alguma Poesia do Drummond, e agora, digamos que eu fiz agora um arranjo monográfico, né? Então agora a gente tem um autor específico, que é o Drummond, que eu organizei para o Instituto Moreira Salles, uma edição que ela é facsimilar, que ela é incrível, ela tem um facsímile do Alguma Poesia, incluindo aqui os fitilhos aqui, uma reedição do Alguma Poesia, primeiro livro do Drummond, de 1930, mas não só o facsímile de uma primeira edição, da primeira edição que pertenceu ao Drummond. Assim, o Drummond, durante toda a vida, teve com ele esse livro, essa edição, esse exemplar de Alguma Poesia, para o qual eu preparei lá para o Instituto Moreira Salles uma edição facsimilar com vários estudos sobre o livro, onde eu recolhi assim, uma série de cartas do Drummond, do jornal, ou seja, tudo que saiu, qual a recepção crítica de Alguma Poesia na hora, né, uma recepção quente ali, né, dos autores. Também há facsímiles com as transcrições das cartas dos amigos para o Drummond comentando o livro. Então, assim, é uma reconstituição de toda a publicação do livro, da sua recepção crítica na imprensa, mas também a sua circulação entre Drummond e os seus pares. Ainda o Drummond, em 2010, eu fiz também para o Instituto Moreira Salles, digamos que foi uma espécie de, assim, começamos a uma espécie de coleção, né? Assim, teríamos 3 livros, uma pequena drummondiana, né? Que aqui eu faço uma ampliação de um livro que o próprio Drummond organiza, chamado Uma Pedra no Meio do Caminho, que é uma recolha de tudo que havia saído sobre o poema No Meio do Caminho. E eu refaço esse livro, o livro que o Drummond organizou está inteiramente aqui, mas amplio com o que saiu depois que o Drummond organizou a sua obra. E aí há ensaios ou trechos de livros sobre Drummond tratando do poema No Meio do Caminho. Então é uma edição ampliada e é muito importante porque você tem tudo que saiu sobre o poema até aquela edição feita pelo Drummond e posteriormente. E posteriormente, a gente tem o Jorge Fernandes da Silveira, nosso colega queridíssimo do programa, que tem um lindo texto sobre o poema e aproximando dos Lusíadas, ou o texto do Davi Arrigucci Júnior, da Marlene de Castro Correia, enfim, muita gente, professores que estão ainda hoje atuando, enfim, tem estudos
clássicos célebres aqui, Antônio Cândido, tudo em torno do poema No Meio do Caminho. E o terceiro e último livro dessa série, Posto Moreira Salles, que se chama Versos de Circunstância, porque descobri lá na casa de Rui Barbosa os cadernos do Drummond com versos, com poemas, alguns que ele publicou em Fazendeiro do Ar, mas muitos eram cadernos, também uma edição facsimilar incrível, incrível, onde Drummond escrevia poemas de circunstância. Então, aqui você tem a página, né, e tem a transcrição embaixo. Enfim, tem estudos sobre isso. Convidei amigos, colegas, nesse caso, da USP, que escreveram sobre esses cadernos do Drummond. Ainda para o Instituto Moreira Salles, em 2012, eu dirigi, junto com o Flávio Moura e o Gustavo Rosa de Moura, um DVD, um filme, com várias pessoas lendo poemas de Drummond, sempre no mesmo cenário, ou seja, foi um estúdio. Vou dizer alguns nomes para quem tenha noção do que é. Então, a gente tem Adriana Calcanhoto, Alberto Martins, Alcides Vilaça, Antônio Cícero, Armando Freitas Filho, Cacá Diegues, Chico Buarque, Davi Arrigucci, Drauzio Varela, Fabrício Corsaletti, Fernanda Torres, Leogoro do Vivier, Jorge Maltner, Marília Pera, Marlene de Castro Corrêa, Milton Ratum, Nuno Ramos, Omar Salomão, Paulo Henriques Brito, enfim, gente da literatura, gente do teatro, gente da televisão, professores, enfim, gente que eu imaginei que adoraria ler o Drummond e que nós adoraríamos ouvi-los lendo o Drummond. Então, é basicamente uma sequência de leituras. E aí, em 2014, eu fui mais arrojado assim, e mais irresponsável. E mais do que uma leitura só, eu realmente dirigi um filme que se chama Vida e Verso, de Carlos Drummond de Andrade, uma leitura que eu fiz a direção e o roteiro, e que tem a fotografia do Walter Carvalho, do Valtinho, né? que fez o filme, enfim, ser lindo como ele é. Então, aqui eu tenho 4 leitores: o Afonso Henriques Neto, Alberto Martins, o Antônio Cícero e o Joca Rainer Sterron, e aí, assim, o Joca faz um narrador que vai contando a cronologia da vida e obra do Drummond, e ela vai sendo entremeada de leituras de cartas, poemas, diários do Drummond. Então, assim, é a vida e a obra com a fala do Drummond, mas, enfim, essa fala lida, né, por esses autores. Todos escritores. Ambos os filmes estão disponíveis no YouTube, no canal do Instituto Moreira Salles, que são trabalhos que trouxeram gente de outras universidades, e outros que nem são ligados à universidade, que são artistas, que são escritores, entendeu? Então, pela minha experiência de ser, ao mesmo tempo, poeta e professor, eu realmente não faço distinção, costuma dar certo. E aí, talvez o melhor exemplo dessa minha conversa de professor de literatura brasileira com a literatura portuguesa, e aí especificamente com a poesia portuguesa, alguns dos seus autores, né? Acho que o melhor exemplo é essa antologia da Sofia de Mello Breiner, chamada Coral e Outros Poemas, que organizei em 2015 para a Companhia das Letras. Há muitos anos que não havia a presença da Sofia nas livrarias brasileiras. Tinha havido uma antologia da Vilma Areias, mas isso em 2004.
já esgotada há muito tempo, e eu fiz uma antologia mais, assim, mais alentada, e que trouxe a Sofia para novos leitores, e, enfim, e eu acho que realmente lançou o nome da Sofia em outro patamar. Isso que me deixa muito contente. É uma autora que eu amo, realmente amo. No Instituto Moreira Salles, eu tive uma oportunidade de fazer a curadoria de uma exposição chamada Poesia Marginal, Palavra e Livro. E eu explico rapidamente o que foi. Aqui é a Ana Cristina César. Esse livro, esse catálogo, o livro, tem, na verdade, duas capas. Essa é a capa que aparece a Ana Cristina. Eu sempre falei para os meus alunos sobre os livros da chamada poesia marginal, ou da geração da poesia marginal, e eu mais ou menos repetia o que eu sabia, o que todo mundo dizia, que era como eram os livros. Os livros publicados em mimeógrafo, geração mimeógrafo. Eu repetia isso, mas, na verdade, eu nunca tinha nem visto esses livros. Por uma questão geracional, esses livros, para mim, eram... Enfim, eu nunca pensei sobre eles, na verdade. Falava sobre uma coisa que eu não conhecia. E resolvi ver esses livros e mostrar esses livros. Quem tinha esses livros? Enfim, consegui reunir para uma exposição esses tais livros que nem eram livros feitos em mimeógrafo. Então, os tais livros da geração mimeógrafo são pouquíssimos. Né? Quando você vai olhar os livros, eles nem são feitos em mimeógrafo, a maioria deles não é por mimeógrafo. As edições são muito bem cuidadas, todas muito artesanais, ou semi-artesanais, ou já industriais, mas com um cuidado, com um apuro, com uma beleza. Elas são muito interessantes, muito modernas, mas, claro, muito despojadas. Elas têm uma coisa jovem, contracultural dos anos 70, mas são incríveis. E eu organizei esse livro, onde há aqui as capas, entendeu? Dos livros, há detalhes do interior, e uma coisa muito, muito, muito importante, porque todo mundo que estuda essa poesia dos anos 70, chamada poesia marginal, cada vez mais, enfim, isso vem despertando o interesse dos pesquisadores, dos mestrandos e doutorandos. Esses autores hoje todos têm sua poesia reunida em editoras comerciais, né? Desde o Charles Peixoto, o Chacal, o Cacaso, o Luiz Olavo Fontes, a própria Ana Cristina, que é uma autora canônica. Mas esses livros são muito raros, as edições eram muito pequenas, circulavam ali entre os amigos, e pouca gente tem isso. Então, eu contei com alguns acervos, pouquíssimos. Basicamente, a Ana Cristina, o Chico Alvim, o Nicolas Ber, lá de Brasília. Então, alguns tinham esses livros e eu consegui reuni-los, e todos eles estão aqui nesse catálogo. Então, virou realmente uma fonte de pesquisa incrível. Em 2016, também, para o Instituto Moreira Salles, eu fiz essa fotobiografia da Ana Cristina César. Gostei disso aqui da minha mão, sobre a dela. É uma autora, puxa vida, cultuadíssima hoje, não é? Já há algum tempo que eu digo para espanto de alguns, mas só de alguns, porque outros entendem perfeitamente e concordam, a Ana Cristina é a autora mais influente na poesia brasileira contemporânea, mais que qualquer autor no nosso modernismo. Então, é uma fotobiografia que tem documentos, fotos de lançamento, muitos, muitos manuscritos, publicações da Ana, desde garota, sim, ela é uma autora
assim, totalmente, veja isso, assim, ela criancinha escrevendo. Então, desde muito garota, ela fazia caderninhos, livrinhos, colocava o nome da editora, tinha prefácio, ela escrevia prefácios. Então, muito jovenzinho, criança. Então, tem tudo isso muito documentado aqui nesse livro, nessa fotobiografia. Isso é uma antologia chamada Veneno de Monotonia, que eu organizei em 2005 para a editora Objetiva. É uma antologia chamada Veneno de Monotonia, que brinca com a ideia de que a poesia é um remédio, um veneno contra o tédio. Não é? Tanto que o subtítulo é Os Melhores Poemas e Canções contra o Tédio. É uma antologia que reúne autores inteiramente díspares, que nunca se encontraram no mesmo livro, e que pela primeira vez no Brasil, se reúne numa antologia letras de canção e poemas de livro. Fala-se tanto da qualidade, da importância dos compositores da canção, mas eles nunca estiveram no mesmo livro que os poetas do livro. É a primeira vez que isso acontece. Então, tem Aldir Blanc, e Oswaldo de Andrade, e Bandeira, e o Ali Salomão, Chico Alvim, Caetano, João Cabral, Drummond. Enfim, é uma antologia sobre a qual eu poderia falar há muito tempo. Tem um projeto gráfico lindo. Eu amo antologias, amo ler antologias. Tem muitas antologias aqui, uma coisa que eu gosto muito de ler e gosto muito de fazer. Eu acho que a seleção é um tipo de leitura muito reveladora, muito prazerosa para se ler e para se construir também, porque ali você, de fato, opera um tipo de aproximação crítica que não se dá por um discurso crítico, mas por um avizinhamento de textos. Né? Então, sem sair da literatura, né, vou ficar no caso do poema, né, sem sair do poema, você os manipula de fora, entendeu? Então, assim, você está constituindo uma rede. E eu acho isso formidável. Não só porque revela muito de quem faz, né? Para mim, essas antologias são livros tão pessoais quase como os meus livros de poemas, né? São muito pessoais. Mas revela muito também desses autores, porque eles estão reunidos ali pela primeira vez, uns com os outros, ou esses autores, mas pelo menos esses poemas. A Lua no Cinema e outros poemas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o fato de que é um livro para jovens leitores. Não é? Ele é da Companhia das Letras, mas ele é de um selo chamado Cia das Letras, que é exatamente um selo voltado para público jovem. Então, é uma antologia para formar leitor. E eu acho que isso deu certo, pelo menos na medida em que eu fui convidado dezenas de vezes para falar em escolas sobre esse livro. Ainda sou, o livro de 2011. E as reedições desse livro, as reimpressões, são constantes. Muitíssimo adotado no Brasil inteiro. Aqui há as canções, as letras de canção. Aqui há esses poetas brasileiros. E aqui há também poetas portugueses. Então, todo aquele time de autores que eu digo que aparecem nos meus cursos, estão aqui. Alexandre O'Neill, Antônio Cícero, Arnaldo Antunes, Cacaso, Caetano Veloso, Camilo Peçanha, Carlos Drummond de Andrade, Eugênio de Andrade, Fernando Pessoa, Ferreira Goulart, Fiamma Assi Paz Brandão, Gastão Cruz, João Cabral de Melo Neto, José Paulo Paes, Manuel de Barros, Mário Quintana, Murilo Mendes, Paulo Leminski, Sofia de Mello Breiner Andresen e
Vinícius de Moraes. Vou fazer uma passagem para os livros de poemas, para os meus livros de poemas, uma passagem assim, tentando ser rápido. Eu registro esse livro aqui, O Sentimental, e registro porque é um livro de 2012 que ganhou o prêmio Portugal Telecom, de melhor livro de poesia. Então, eu acho que assim, é um registro interessante para ser feito. Esse livro aqui me poupa tempo, porque ele é uma reunião de 2016 dos meus 8 livros de poemas. É uma publicação portuguesa da Casa da Moeda, e que reuniu aqui com o estudo Carlos Mendes de Souza, da Universidade do Minho, que é um parceiro em estudos, já publiquei livros dele aqui, sobre Clarice Lispector, enfim, é realmente um parceiro lá da Universidade do Minho, lá de Braga. Né? Então, o Instituto Nacional do Livro Casa da Moeda reuniu aqui um livrão de 600 páginas, esses meus 8 livros de poemas. Então, aqui eu resolvi, não mostrando todos eles, mostro um só. Mas não queria deixar de mostrar que depois dele sai, em 2019, esse livro chamado Retratos com Erro. Eu mostro assim em dupla, porque ele sai simultaneamente no Brasil, pela Companhia das Letras, que é essa edição, e sai em Portugal pela Tinta da China. Saiu essa antologia de que eu gosto muito, chamada O Pavão do Quarto Andar e Outros Poemas Portugueses, onde eu reuni poemas de todos esses livros aqui, que têm alguma ligação com Portugal, com os portugueses, e com a poesia portuguesa, com os autores portugueses. A presença deles, né, não resulta de um interesse estritamente intelectual, digamos assim, ou crítico, acadêmico, que poderia ser, não seria um problema, não é? Mas eu estou desenhando, assim, definindo como eles são na minha vida acadêmica, não é? Assim, como um depoimento muito pessoal. Não é por acaso que esses autores vão reaparecer ou vão aparecer simultaneamente nos poemas, né? Então, assim, é uma vivência assim, que engendra muitas camadas. Não poderia deixar de registrar isso aqui, porque é um livro da importantíssima crítica e professora do nosso programa, a professora emérita Marlene de Castro Correia, que publicou pelas 7 Letras esse lindíssimo livro chamado Hamlet e a Lagartixa, uma leitura da poesia de Canaã Ferraz. É um livro inteiramente dedicado à minha poesia, um longo ensaio deslumbrante. Produção para criança, que é uma coisa que me enche de orgulho, de milhões de alegrias. Poemas da Yara, para a editora Língua Geral. Depois, para a Companhia das Letrinhas, em 2009, Bicho de 7 Cabeças e Outros Seres Fantásticos. Depois, Água Sim, com ilustrações do Andrei Sandoval, que é um livro muito bonito, que eu gosto muito. Em Cima daquela Serra, também para a Companhia das Letrinhas, que foi adotado pelo projeto Leia para uma Criança, do Itaú Social, junto com Isso ou Aquilo, da Cecília Meirelles, onde foi feita uma edição de mais de 3 milhões de exemplares que foram distribuídos gratuitamente para qualquer pessoa do Brasil que escrevesse para lá, mandasse um e-mail onde bastava o endereço e o CPF. Enfim, é uma longa história a presença dele nas bibliotecas, nos programas de leitura, nas escolas públicas, nas creches, o trabalho que vem sendo feito com ele atualmente
para estudantes com dificuldades intelectuais ou visuais, auditivas. Um trabalho que vem sendo feito ainda com esse livro, que é uma coisa que, enfim, muito emocionante, muito emocionante. Enfim, uma beleza. Esses livros de criança, às vezes, assim, eu dou muito de presente. Quando vem aqui em casa, eu dou. Alguém tem filho, eu dou. Alguém teve neném, eu dou. Então, eu não tenho ele agora para mostrar. Mas é o Palhaço Macaco Passarinho, que ganhou o prêmio de melhor livro de poesia para criança da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, FENELIGE. E a FENELIGE também premiou o Cada Coisa, de 2016, como o melhor livro de poesia para criança e melhor projeto editorial, não é projeto gráfico, projeto editorial. Então, assim, assim, um prêmio para o livro, para a ideia do livro, para a edição do livro. Enfim, os livros para criança me dão muita alegria, assim como os livros para jovens e como os livros para todo mundo. Gosto da ideia da poesia como um filme censura livre, onde todos podem entrar. Eu, por acaso, que dei o nome da antologia de uma delas, de A Lua no Cinema. Tenho muita alegria na minha vida de professor. Sou fruto da Faculdade de Letras da FRJ, fiz na Letras da FRJ minha graduação, ainda na Avenida Chile. Fiz lá o meu mestrado, o meu doutoramento, lá, fiz concurso, lá dou aula lá, me aposentarei feliz.